E hoje eu vou falar para vocês de uma questão que eu já tratei há muitos anos aqui na igreja, mas eu vou dizer assim, que nós vamos descer o nível um pouco mais profundo, tá? Porque além das questões emocionais que nós sofremos nesse mundo hiper estressado, que desencadeia uma série de coisas no nosso corpo, além dos problemas genéticos, além de problemas de muitas ordens, existe uma questão mais profunda, tá? Eu não vou dizer espiritual, mas que envolve todo o nosso ser, integralmente o nosso ser, que tem muito a ver com as motivações do nosso coração, tá? Então, há muito tempo eu falei aqui com os irmãos, eu vou pedir para nosso querido irmão ir mudando o slide para a gente, que é o seguinte: Deus e o coração do homem. Vamos pensar um pouquinho sobre esta relação nossa, tá, com Deus e com o nosso próprio coração. Você sabe que o relacionamento com Deus é essencialmente um relacionamento de coração. A Bíblia chega a dizer assim que Deus conhece, Deus sonda o coração do homem, e constantemente a Bíblia está falando sobre o coração do ser humano. Vai mudando para a gente, meu querido. Então, a Bíblia faz uma distinção entre mente e coração. Muitos textos na palavra de Deus fazem essa distinção. Por exemplo, cito uns aqui rapidamente, 1 Samuel, que Deus diz assim: olha, suscitarei para mim um sacerdote que vai proceder segundo o que tenho no coração e na mente. A Bíblia fazendo essa distinção entre essas duas coisas. Salmo 7, verso 9 diz: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração. Você tem aquela passagem de Filipenses, tirei muitas outras, não vou citar todas, que fala assim, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração. A Bíblia faz uma distinção essas duas coisas. Então vamos entendê-la. Falei muito da mente, falei de mudanças que pode haver dentro dos neurônios, dos sinais, né, que pode desencadear lá, por exemplo, a falta de determinada química, serotonina, o corpo que recebe uma descarga de adrenalina e não extravasa aquilo através de uma atividade física. Óbvio que aquilo vai para algum lugar e vai fazer mal para a pessoa, mas agora eu vou além, eu vou numa coisa mais profunda, né? Que não é só questão, vamos dizer assim, emocional ou neurologicamente falando, fisicamente, do órgão cérebro. Vamos pensar nas motivações mais profundas do nosso coração. Olha só o que a palavra de Deus nos fala: mente e razão. Mente e coração, um pouquinho mais para frente, já citei esse Filipenses. Na Bíblia, mente é o termo usado, tá, para descrever o quê? O processo total do pensamento, da nossa racionalidade, a nossa razão. Então a Bíblia, quando fala mente, está pensando no processo, que você avalia as coisas e você chega a uma conclusão. E essa conclusão é uma convicção que você tem. Aonde você guarda essa convicção? É num lugar que a Bíblia chama de coração. E aí então, o coração é o termo usado para descrever as profundas convicções que são sustentadas pelas conclusões que a mente chegou depois do raciocínio. Então, a Bíblia faz uma distinção entre mente, né, e coração. A mente nós avaliamos, pensamos, refletimos, deduzimos, né, vemos as evidências e chegamos a uma conclusão. Esta conclusão, esta convicção que a gente tem de alguma coisa, a gente guarda no coração. Vai um pouquinho mais para frente. Vamos devagar aqui. Então, a gente sabe que tudo ocorre no cérebro. Esse órgão que pulsa aqui, ele só manda sangue para o corpo. Ele não tem, vamos dizer assim, capacidade, né? A gente sabe. Mas, quando a Bíblia fala mente e coração, ela faz uma distinção. E a gente aponta esse órgão e chama de coração, porque é o centro do ser humano. É no nível mais profundo do nosso ser. Mas tudo ocorre aqui, a gente sabe. Podemos dizer que a mente processa os fatos, as experiências, os dados, e ela chega a uma conclusão, que é depositada no coração. A gente diz que o coração é a sede de todas as nossas convicções, crenças, desejos e motivações.
Então é lá que você guarda as suas convicções, suas crenças, enfim, e também as suas motivações, um pouquinho para frente. Então, nossas crenças determinam o nosso comportamento. Eu estou chegando a um ponto, vamos devagar. Quando a gente vai pegar em algo que está quente, fervendo, você está lá, a panela esqueceu no fogo ligado, né? Outro dia eu esqueci lá, mas queima, que é uma maravilha, né? Aquela fumaça branca. Mas quando você deixa algo quente, você vai colocar a mão, você vê aquela brasa vermelha, aquele ferro já que está incandescente assim. O que você faz, dona de casa? Na hora você... não é verdade? Por que você faz isso? É uma reação quase involuntária. Você nem pensa, raciocina, olha, deixa eu ver, se eu pôr a mão aqui, vai quebrar, é bom, quantos graus, eu vou perder minha pele. Você não é rápido. Por quê? Porque você já tem convicções que vai queimar a mão. Um bebê, uma criança que ainda não usou a razão, ainda não está na idade da razão, ele não sabe, ele vai pôr na mão e queima. A história da tomada, pronto, essa daí é a clássica, né? Todo mundo sabe, né? Criança que quer colocar o dedinho na tomada. O pai e a mãe já sabem, ele tem convicção, ele crê que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai dar um choque. A criança não. Então o que o pai faz? Depende, tem dois tipos de pais. Tem aquele que vai lá e coloca uma fita ou aquele protetor para não colocar. E tem aquele outro pai que deixa ele colocar uma vez só. Você não precisa nunca mais tampar nenhuma tomada, né? Não, eu colocava aqueles plastiquinhos, mas eles iam lá e arrancavam, não tem jeito, né? Porque tem um plastiquinho que você coloca, ele tapa o negócio, ele arranca, não tem jeito, deixa ele tomar o primeiro choque. Depois que ele tomou o primeiro choque, pronto, ele aprendeu a lição. Ele já sabe que se ele colocar a mão ali, ele vai sofrer um choque. Então ele crê, isso é convicção. Ele crê que se ele colocar a mão na tomada, ele vai levar um choque. Então por que ele não põe na tomada? Porque ele crê que vai dar um choque, simples. Então, meu irmão, o que você crê determina seu comportamento. Se você vai atravessar a rua e vem vindo um carro em alta velocidade, o que você faz? Você volta, porque você crê que o carro vai te pegar e vai te esmagar, entendeu? E vai te machucar. Então, o que você crê determina o que você faz. Isso é básico. A razão, tá? Avaliou em algum momento da sua vida, guardou essas convicções. Eu estou falando as coisas mais bobas, né? Claro. Que agora você vai crescendo esse negócio, entendeu? Vai aplicando para todas as áreas da sua vida. Por que determinadas coisas você faz ou deixa de fazer? Porque em algum momento você refletiu sobre aquilo, você colocou na balança, você viu que não vale a pena. E aonde você guardou as convicções, as conclusões, a Bíblia chama isso de coração. Aonde saem as suas motivações, as suas decisões finais. Está lá guardado. Tá? Então o que Deus quer fazer é mudar o nosso coração. Ele quer mudar as nossas convicções. Tem muita coisa que você quer fazer porque você acha que você vai ser mais feliz o dia que você tiver aquilo, o dia que você fizer aquilo outro, o dia que você adquirir tal coisa. E você pensa que marketing e todo um aparato que o mundo usa para convencer a pessoa, por trás disso tem toda uma psicologia para chegar onde? No coração da pessoa. Então, mostra o cara que conseguiu o carro, né? É o carro que eles chamam assim, que é não tem cara de tiozão. Não tinha um carro assim, que tinha uma propaganda assim, né? E aquele carrão. Então, o cara estava feliz, né? As meninas olhavam para ele realizado. Aí, ele está querendo convencer você o quê? Que você vai ser feliz o dia que você comprar aquele carro. Propaganda de cigarro, nossa, como era, né, gente? Hoje não, né? Hoje, no final, é um estrago. Mas no passado, né, você via aquelas propagandas, tinha free, né? Tudo a ver, né? O cara é livre, né? Vai se sentir livre, ele vai se escravizar, mas eles conseguiam convencer a pessoa que você era livre. No momento que você se tornava viciado, você estava livre, né? Olha o poder da propaganda, convencia a gente de alguma coisa. Quantas convicções que nós temos no nosso coração que estão erradas. É um processo longo da nossa vida que Deus vai trabalhar. Algumas coisas são óbvias, mas outras nem tão óbvias. É um processo longo. Vamos um pouquinho mais para frente, então. Aí, o que acontece? Nossas crenças determinam também os nossos desejos, aquilo que nós desejamos. Já estou falando sobre a questão, por exemplo, de uma propaganda. Desejamos determinadas coisas porque acreditamos, crença, de novo, que elas vão nos fazer mais felizes, seguros,
né? Teremos paz o dia que a gente adquirir aquilo, irão satisfazer os nossos anseios. Então, gente, as suas crenças, o que você crê, as suas convicções determinam tudo o que você faz. Seu comportamento, o que você faz, o que você deixa de fazer, suas motivações, seus desejos, está tudo lá, no lugarzinho que a Bíblia chama de coração. Um pouquinho para frente. Então, meu querido, de vez em quando, há algumas crises, nós chamamos de conflitos. O que acontece? A nossa mente faz o raciocínio, né? Mas ele pode ser imperfeito. Eu posso ser convencido por alguém de alguma coisa e errado. E às vezes esse raciocínio pode estar imperfeito. E aí o que vai acontecer? As nossas convicções também serão imperfeitas. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, às vezes, os desejos que eu tenho, as vontades que eu tenho, o comportamento que eu tenho, pode estar equivocado. Por quê? Eu tive um raciocínio errado. Eu acredito que o dia que eu fizer tal coisa, e aquilo pode ser a ruína para a minha vida. Mas eu estou, sabe aquela fase nossa, que todos nós já passamos, né, de adolescente. Ele tem umas ideias, o jovem, adolescente, ele tem umas convicções, e o pai e a mãe que é mais experiente, sabe aonde aquilo vai dar. Ele já sabe que ele já viveu aquilo, entendeu? Nunca aconteceu, nenhuma família, de você ver, por exemplo, o jovem se apaixonar pela pessoa errada. Eu digo assim, uma pessoa malandra, está enganando, está aprontando, você está vendo, todo mundo está vendo, mas ela acha, não, essa pessoa é a pessoa melhor do mundo. Porque está cega, até que depois vai cair a ficha, lá na frente vai descobrir, né? E é esse processo que muitas vezes nós vivemos, de desejar algumas coisas, tá? De crer, ter algumas convicções, e elas estão equivocadas. Aí, vai para frente um pouquinho, meu querido, o que acontece? Os desejos do nosso coração são a fonte básica do nosso comportamento. Às vezes também acontece de no nosso raciocínio, a gente saber que aquilo não é bom e a gente querer assim mesmo. Não acontece com ninguém? Desde uma coisa mais boba do mundo, por exemplo, você sabe que não pode comer doce, né? Pronto, agora você vai querer doce mais do que nunca, né? Aí parece que naquela semana a sua mãe vai fazer bolo, cobertura de chocolate, né, para a sua dieta, né? Todas as tias que forem na sua casa vão levar uma assadeira de doce. Você sabe que aquilo não te faz bem, você quer, mas você deseja. A Bíblia chama isso de conflito. Tiago diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Duas palavras importantes aqui. Quando ele usa guerras, é a palavra polemoi. Você viu aquele termo, o cara é polêmico. O polêmico está sempre em conflito, sempre em briga com todo mundo. Só polêmica. É a palavrinha grega, polemoi. É uma luta. E aí, prazeres é hedoné, vem o hedonismo. É quando, muitas vezes, meu querido, você vive um conflito interno entre o que é bom para você ou não, o que é melhor. A luta que todos nós vivemos em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente sabe o que é certo e tem dificuldade de fazer. Às vezes não. Às vezes a gente acha que aquilo é o melhor e vamos sofrer consequências porque vamos seguir aquele caminho, vamos tomar aquela decisão, mesmo todo mundo falando para a gente vai ter que pôr o dedo na tomada. Enquanto a gente não faz isso, a gente não vai aprender. É claro que quem é mais experiente tem que entender. Tem uma fase da adolescência que o jovem ele quer descobrir. Ele vai se desencantando com a sua espiritualidade, ele vai querendo conhecer outras pessoas. Os pais têm que estar de olho, intercedendo, acompanhando. É uma fase, a gente espera que seja uma fase. Ele vai sofrer, ele vai ver como esse mundo é, como as pessoas são. E se ele é de Deus, ele volta. Então, esses conflitos acontecem em todas as épocas da nossa vida, não só na adolescência. Eu estou usando esse exemplo de adolescente, mas claro que os adultos também têm muitos conflitos, todos nós temos, né? Um pouquinho para frente. Então, no desejo do coração, nós vamos encontrar uma coisa que a Bíblia vai chamar de idolatria. Então, o que é isso? Quando aquilo se tornou um desejo tão grande, que você não consegue. A gente fala assim, o coração falou mais alto. Você está sendo controlado por aquilo. Aquilo está dominando você. Isso a Bíblia chama de idolatria. Idolatria não é uma imagem, gente. Isso aí é uma figura muito simples do que é idolatria. Idolatria é isso, olha... Quando eu estou disposto a qualquer coisa, se necessário for quebrar princípios, valores, e contra a minha própria razão, para obter algo que eu quero.
isso se tornou um ídolo. Isso está controlando a minha vida. A minha razão está dizendo, não vai, que vai se dar mal, mas eu vou lá. Isso se tornou um ídolo. Então, ou quando eu respondo pecaminosamente, quebro princípios, valores, quando eu não consigo o que eu quero. Então, nessa hora que a gente tem que estar sempre sondando o nosso coração. O que o nosso coração deseja? Será que o que o nosso coração deseja está controlando a nossa vida, o nosso comportamento? Mesmo sabendo que não é a coisa certa? Será que quando Deus não me dá o que eu quero, como eu reajo? Então, ídolo, meu querido, é tudo aquilo que controla o meu comportamento. Está se tornando um ídolo na minha vida. Ele está determinando. Deus está falando para mim, filho, vai para lá. Mas eu tenho um ídolo mais forte, que mexe nas minhas convicções e manda eu ir para cá. Qual eu obedecer? Qual eu sirvo? E às vezes nós servimos aos nossos ídolos e não ao nosso Deus, porque nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Não tem hora que alguém te provoca. A Bíblia fala, não deis lugar à ira, né? Deixa o furor, né? Não faça isso. Não, a Bíblia fala, a razão fala, todo mundo fala. Mas tem uma hora que a gente não aguenta. Aí você vai lá e revida. Você faz o que não devia fazer. Falando popularmente, chuta o balde. Ninguém nunca fez isso na vida, gente. Naquele momento, quem controlou você? Foi Deus? Foi o Espírito de Deus? Foram seus ídolos. Alguma coisa tomou conta de você naquela hora e você não conseguiu. São os nossos conflitos. São os ídolos que nós temos, que Deus está trabalhando. Então, um pouquinho para frente, meu querido, há elementos que facilmente nos levam à idolatria, como a conhecida tríade. Todo mundo já vai falar, dinheiro, sexo e poder. São as três coisas que destroem famílias, carreiras, né? Dinheiro, sexo e poder. Porque a gente vê às vezes a pessoa, tem gente que, políticos aí que a gente vê, né, que rouba dinheiro, manda dinheiro para não sei aonde, para o banco na Suíça. Tem político que não rouba dinheiro, não tem dinheiro nenhum na conta dele. Mas ele usa ilicitamente o dinheiro para ter poder. Tem gente que não quer dinheiro, tem gente que quer poder. O sexo, então, nem se fala. Por essas três coisas, as pessoas matam, roubam. Quem está controlando alguém quando ele mente, engana, mata e rouba? Um ídolo. Ele faz loucura, ele quebra princípios, ele sabe que aquilo é errado. Então, meu querido, os ídolos são aquelas motivações que controlam os corações idólatras, que estão longe de Deus. E mesmo os filhos de Deus, eles têm momentos que eles falham e pecam. Eu peco, você peca. E quando nós pecamos, a Bíblia diz, temos um advogado, a gente volta para Deus, confessa, Senhor, eu conheço a tua palavra, eu sei o que é certo e errado, mas eu não aguentei, eu cedi para aquele ídolo. Vou sofrer as consequências, peço perdão a Deus, Ele me perdoe, bola para frente. Mas são ídolos. A gente não fala, foi um momento de fraqueza. A gente usa esse termo, né, para diminuir o negócio. Não, filho, é ídolo mesmo. É ídolo, é um Deus naquela hora que controlou a atitude, o comportamento da pessoa. Não é sem razão que a Bíblia, por exemplo, diz que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. Lá em 1 Timóteo. Muda aí, meu querido, vamos lá. Aí, mas vamos descobrir que qualquer coisa que se torna central em nossa vida, que não seja o próprio Deus, se torna um ídolo, por mais legítimo que seja. Então, por exemplo, a religiosidade pode se tornar um ídolo. Na época dos profetas, muitas vezes Deus condenou aqueles profetas porque a religião estava acima de Deus. Ele se tornou um religioso, mas não um filho de Deus, um servo. O coração dele estava dominado pela religião e não pelo Deus daquela religião, o Senhor da religião. Pode ser família. Eu posso colocar a família acima de tudo e se tornar o meu ídolo. Eu posso filhos. É muito comum a gente colocar um filho como um ídolo, né? Principalmente se a gente despreza o cônjuge e o filho se torna o centro da nossa vida. Claro que tem uma fase quando o bebê nasce, né, gente? Pelo amor de Deus, né? O maridão está lá, bem, por favor, que nada, vai lá e levanta. Estou com o bebê aqui, cuidando. Tem uma fase, né? Mas é muito comum mães, às vezes pais também, transferir o amor que era para o cônjuge para um filho. Isso traz muito problema na família, no casamento. Colocar o filho acima de tudo, às vezes do próprio Deus.
Temos exemplos profundos na Bíblia. Esse princípio que eu estou falando para você podia ser aplicado para qualquer passagem da Bíblia, por exemplo. O caso de Abraão. O homem passou a vida dele desejando ter um filho. Orou a vida toda por isso. Já estava velho, avançado de idade. Promessa de Deus. Aí Deus deu um filho para ele. Ele colocou o coração naquele filho, mas não tem jeito. Aí Deus chega para ele e fala assim: Abraão, sabe aquele teu filho? Aquele teu único filho a quem tu amas? Detalhe, né? Essa frase é muito forte. Aquele teu único filho a quem tu amas, sacrifica ele para mim? Duro, hein? O que estava em jogo ali era muito profundo, gente. Muito profundo. Abraão foi num conflito muito profundo, que ali foi uma coisa icônica, simbólica, que jamais Deus vai pedir isso para a gente, daquela forma, óbvio. Mas o que estava ali é que ele tinha que colocar Deus acima do próprio filho. Tá? E foi o que ele fez. Ele chegou com o cutelo na mão para sacrificar o filho, basta. Naquele momento ele venceu o ídolo. É profundo isso, gente, que na verdade nós pensamos assim: se você tiver Deus no centro da sua vida, você vai ser o melhor pai do mundo. Se você tiver o seu filho no centro da sua vida, acima do próprio Deus, você vai ser o pior pai do mundo. Muitos pais que a gente sabe, que em vez de amarem o filho, estragaram o filho, mimaram o filho, destruíram a vida do filho, super protegeram o filho, motivados pelo amor idólatra, um amor equivocado. Filhos de Eli, caso clássico que você tem na Bíblia. O que aconteceu com o filho de Eli? Ele amava mais os filhos do que a Deus. Ele não corrigia os filhos. Ele não temia a Deus em relação aos filhos, encobertava as coisas do filho. O que ele fez? Ele destruiu a vida dele, porque ele se tornou idólatra, e destruiu a vida dos filhos, porque os filhos seguiram um caminho mau, sem volta. Então são inúmeros exemplos na Bíblia, e você tem disso. Eu posso colocar a minha carreira como o centro, tudo. Não, se eu não tiver isso, eu morro. Pensa alguma coisa, que se você não tiver, você tem vontade até de morrer. Ou se alguém tirar, a minha vida não tem mais sentido, eu quero morrer. Provavelmente você transformou aquilo em ídolo. É possível que tenha pessoas que você tirar daquela carreira, daquela posição, daquele status, até financeiro, coisa mais comum que tem, a pessoa quebrar financeiramente e depois dá um tiro na cabeça. Não estou condenando essa pessoa, não. É claro que esse processo desencadeou uma série de distúrbios que precisa ser acompanhado e tratado. Mas o que aconteceu ali? A pessoa colocou aquilo, aquele status social dele como acima de tudo. Se tirar aquilo, a vida não tem mais sentido. Prefiro morrer. É óbvio que tem coisas, se Deus tirar da minha vida, eu vou sofrer muito. Vai ser uma luta. Mas pela graça, misericórdia de Deus, Deus está em primeiro lugar. Aí você tem textos clássicos e passar, precisa mais. O caso mais clássico na Bíblia, Jó. Deus tirou o que de Jó? Tudo. Só não tirou a mulher ruim que ele tinha, né? Que chegou para ele no final: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas tirou todos os filhos, tirou todos os bens, tirou a saúde, tirou tudo. E ele continuou tendo Deus como o Senhor da vida dele. Deus o deu, Deus o tomou. Bendito o nome do Senhor. Eu não estou nesse nível ainda. Mas o que Deus vai fazer na vida dos filhos, verdadeiros filhos, é trabalhar no nosso coração de tal forma que Deus vai se tornar o centro da sua vida. Não pense que você vai desprezar pai, mãe, filho, a sua vocação, sua profissão. Não, 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 não. Essas coisas vão para os seus devidos lugares e você vai ser o melhor pai do mundo. Você vai ser o melhor marido do mundo. Você vai ser a melhor esposa do mundo. Você vai ser o melhor filho do mundo. Maneira de falar. Então a gente pensa que, Jesus fala assim: aquele que não desprezar pai, mãe, filho, bens, não é digno de mim. O que estava falando sobre isso? A questão do coração, dos ídolos. Meu querido, desse princípio, praticamente, tudo que você lê na Bíblia, você aplica a ele. Então não é que eu vou desprezar o pai e mãe, claro que não, gente. Eu não vou desprezar o filho, claro que não. Vou fazer volta de pobreza, vou andar pela rua andarilho, para colocar Jesus em primeiro lugar, claro que não. Simplesmente as coisas são colocadas no seu devido lugar. Eu digo para você, dá para colocar esse princípio em toda a Bíblia. Mateus, Evangelho: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí, buscar em primeiro lugar Rei dos céus e a sua justiça. E as demais coisas no seu devido lugar. Aplica-se em tudo, qualquer texto, qualquer personagem da Bíblia, e aplica-se à minha vida e à sua vida.
salvo casos que eu já tratei nos 2 domingos, de um problema sério de depressão que tem que ser tratado, de coisas que acontecem na nossa vida, excepcionais, que a gente tem que administrar. Precisamos sondar o nosso coração, as motivações do nosso coração. Deus está fazendo uma obra em nós. Ele quer tirar os ídolos do nosso coração. Vai um pouquinho para frente lá, meu querido. Olha, Ezequiel 14, interessante. Os sacerdotes naquela época tinham ídolos no coração. E Deus vai dizer assim para eles: olha, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do coração. E eles vão responder: que ídolo? Não tem nenhum ídolo aqui não. Aí vai, mas está dentro do coração. Eles colocavam a religiosidade, o poder, a autoridade, tudo aquilo que a religião pode às vezes dar para um líder religioso, no lugar de Deus. Quanto mais poder, quanto mais bênção, quanto mais coisas você tem, maior tentação, gente. Isso é lógico. Então, ele vive numa situação de maior perigo. Por isso não pede muita coisa não. Não pede grandes poderes não. Agora eu vou usar a filosofia do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Meus queridos, o que é um ídolo do coração? A pergunta: o que me dá mais medo? Me ajuda a descobrir qual é o ídolo do meu coração. O que é que, se for perdido, tirado da minha vida, fará com que a minha vida deixe de valer a pena, não tem mais sentido, prefiro morrer? Peço a morte. Vários personagens na Bíblia perderam a morte. Alguns estavam sob pressão, passaram dificuldade, mas tinham uns que tinham ídolos no coração e que precisavam ser tratados. O que estou falando hoje é no 3º nível. Tá? Estamos descendo. Problemas neurológicos, físicos lá, químicos, que precisam ser tratados, todos temos. Todo mundo de louco tem um pouco. Se for fazer uma análise aqui, todo mundo vai ter que ter alguma coisinha para tratar. Você vai descendo para questões emocionais. Agora eu estou numa questão mais profunda. São as motivações do coração. Vai um pouquinho para frente. Deus então confronta o coração humano, porque Ele quer te salvar de você mesmo. Você sabe que o maior inimigo seu, sabe quem é? Depois do diabo, é você mesmo, gente. As maiores derrotas que você vê na Bíblia, caiu por causa de quem? Davi caiu por causa de quem? Foram os filisteus? Por que Davi caiu? O próprio coração. Perdeu para ele mesmo, gente. Olha os personagens da Bíblia. Pedro negou Jesus. Por quê? Ficou com medo. Se você for entrar lá na vida dele, teve medo. E parecia que era forte, hein? Não, Senhor, todo mundo vai te abandonar. Eu não. Jesus falou: o galo vai cantar e você vai me negar 3 vezes. Vai lá olhando os personagens da Bíblia, aplica esse princípio. Então, meu querido, faz essa pergunta: alguém ou alguma coisa que não Jesus Cristo tem controlado a confiança do meu coração, como objeto, preocupação, lealdade, serviço ou prazer? É uma pergunta que a gente tem que fazer, para descobrir quais são os meus ídolos. Tá? Não é desprezar essas coisas, é colocar no seu devido lugar. É colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. Não é um processo fácil, às vezes dura uma vida inteira. Deus está trabalhando, gente. Algumas coisas assim, eu me lembro no meu início de fé cristã, só de pensar, se Deus mexer naquilo, suava frio. Hoje eu já olho com mais maturidade. Deus está no controle de tudo. A gente vai entregando. Entregue o teu caminho, Senhor, confia nele, mas Ele fará. Você vai colocando Deus em primeiro lugar nas áreas da sua vida. Se Deus permitir que você passe uma privação financeira, o dinheiro não é o nosso Deus. O Senhor vai me sustentar. Vai ser um processo difícil, eu vou ter que aprender a confiar, a entregar, a depender. Se Deus tocar em algumas coisas da minha vida, na sua, não é fácil, gente. Não estou falando que isso aqui é fácil, não. Tá? Muitas vezes há trancos e barrancos, mas é um princípio bíblico que a gente tem que compreender e entender, porque depois no fim da vida de Jó, ele diz assim: antes eu via falar de ti, hoje os meus olhos te veem. Agora Deus estava realmente no centro. Deus fez uma obra na vida dele e restituiu tudo que ele tinha no seu devido lugar. Pode mudar, meu querido. Percebe um outro texto clássico que a gente aplica claramente esse princípio, quando Jesus diz assim: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Qual é o maior tesouro que você tem nessa vida? Se tivesse que falar agora, escolhe uma coisa ou uma pessoa, o maior tesouro para a sua vida. Seu coração está lá, filho.
E naquele momento da minha vida é uma coisa, outro momento é outra. E crescimento espiritual, maturidade espiritual, é quando o maior tesouro da minha vida é o meu Senhor Jesus. E depois vem as demais coisas. É claro que falar isso é fácil. Agora lá dentro do coração só Deus sabe. É um processo longo, dura uma vida inteira. Porque se eu não tivesse nunca nada, então eu seria perfeito. Eu não queria pecar. Eu não queria ceder. Eu não queria me entregar à ira numa situação de provocação. Eu sou humano, gente. E você também. Então pode ficar tranquilo, todo mundo. Tem um pouquinho de idolatria que Deus está trabalhando e está tirando, aparando as arestas, quebrando o vaso e refazendo de novo. Um pouquinho para frente. Temos que lembrar que no passado, os ídolos, os chamados ídolos, né, daquele povo lá antigo, na Bíblia, das religiões pagãs, eram exigentes. Né? Você tem Moloque, uma família, para adorar Moloque, sabe o que tinha que fazer? Naquela época tinha muito filho, né? Muito filho, 5, 10, 15. Para adorar Moloque, você tem que sacrificar o primogênito. Era a exigência do Deus pagão, Moloque. De bronze, fogo, a mão dele de bronze. E os pais levavam os filhos primogênitos, uma fila enorme. E essa criança era jogada lá, naquela frigideira de fogo incandescente, queimava vivo os seus primogênitos. Pronto, agora eu sou um adorador de Moloque. Pronto. Era assim. A gente acha isso assim uma coisa absurda, né? Mas os ídolos da pós-modernidade são mais exigentes ainda. Às vezes o camarada não sacrifica só o filho primogênito, ele sacrifica a família inteira em prol de uma carreira, por exemplo. Sacrifica a própria saúde em prol de alguma coisa. Ele acaba com a própria vida. Então, se a gente for pensar bem, os ídolos da pós-modernidade são muito mais exigentes. Para o camarada chegar no topo, muitas vezes ele vai quebrar princípios, vai passar por cima de muita gente, vai destruir a própria família, vai abandonar, não vai sacrificar só o primogênito, todos os filhos, família. A gente vê todos os dias isso acontecer. É disso que Deus quer nos livrar, evidentemente. Um pouquinho para frente. Aqui, ó, é um fardo tão pesado que a nossa geração não está mais suportando carregá-lo. Vai para frente, meu querido. Então, por isso Jesus nos convida: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando uma geração que está carregando um fardo pesado, né? São as exigências dos ídolos modernos, a turma não está aguentando mais. E a palavra de Jesus vem como uma luva: vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Um pouquinho para frente, confrontando os nossos ídolos. Eu não vou entrar em Jonas hoje, porque é longo. Eu vou deixar para domingo que vem. Domingo que vem nós vamos dar sequência para você não faltar. Sabe aquelas... Você assistiu o seriado, né? Não perca os próximos capítulos. Eu já dei muito princípio para você. Essa mensagem eu já preguei uma vez, ela inteira ficou muito longa. Eu dividi em duas. Semana que vem nós vamos aplicar todos esses princípios na vida de um personagem extraordinário, a vida de Jonas. Se você entender cada movimento de Jonas, por que ele fugiu do Senhor, por que aconteceu aquilo, você vê o contexto que está por trás, você entende. Dá para se aplicar em qualquer um. É um estudo de caso, vamos fazer. Mas vai ser na vida do profeta Jonas. Enquanto isso, aplica na vida, sabe quem? Na sua. Vamos fechar os nossos olhos. Quantos irmãos do louvor vêm à frente? Vamos colocar diante de Deus essas verdades, sondar o nosso coração, as convicções do nosso coração, saber diante de Deus o que Ele quer fazer, que obra que Ele quer fazer, o que Ele quer mudar na minha vida, na sua vida. Com certeza tem muito para mudar na minha e tem na sua, de todos nós. Feche seus olhos enquanto os irmãos do louvor virão à frente. Vamos orar. Ó Pai, nós ouvimos o convite de Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.